falar de um assunto que o Balanço Geral mostrou essa semana, que foi de mais um caso de morte de um bebê na maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Os pais da Pietra descrevem a situação como um caso de negligência da unidade contra a criança e também contra a mãe, que sofreu uma ruptura uterina. Vamos acompanhar agora o relato dos dois. Aí eu lembro que elas me pararam e falaram assim, nem dá tempo de arrumar o cabelo dela, coloca a touca assim mesmo. Meu cabelo estava solto, colocaram a touca de qualquer jeito, me sentaram na maca, né, de cirurgia, na cama de cirurgia. E aí eu lembro que eu falei assim, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar. Eles deixaram eu entrar na cesárea dela, eles falaram assim, pai, que eu já estava com a cabeça meio longe. Eu vi minha esposa em cima da maca, eles costurando ela, e vi a criança do lado. Eles com assopro. Falou assim, pai, a tua filha nasceu morta. E reanimamos ela e voltou o batimento cardíaco. Só que ela está sem oxigênio no cérebro dela. Caso triste e que, por nota, a maternidade Darcy Vargas afirma que presta condolências à família e se solidariza com a perda. A Secretaria de Estado da Saúde afirma no comunicado que a maternidade possui um núcleo de segurança do paciente que promove a prevenção, controle e mitigação de incidentes. Assim como em outras situações, os integrantes desse núcleo estão investigando o caso para que haja a apuração dos fatos. O relatório final está sendo elaborado e será apresentado à família no prazo de até 6 semanas após o ocorrido. Bem, e esse caso traz à tona a questão do luto, né, que muitas mães sofrem, infelizmente, com a perda de um bebê. Para falar sobre o luto no puerpério, eu recebo a psicóloga Maria Luísa Leal e Silva Fernandes. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Catherine. Obrigada. A Maria Luísa já havia estado aqui no programa para falar sobre perda gestacional. Então, hoje a gente vai ir um pouco mais a fundo, porque é uma dor muitas vezes silenciada, né, Maria Luísa? E que as pessoas têm necessidade de pelo menos ouvir e entender, já que é tão difícil elaborar qualquer luto que seja. Sim, de fato, Catherine. E também é muito comum, na verdade, que aconteça das mulheres passarem por uma perda, seja gestacional, seja neonatal, ou no decorrer da vida acabarem perdendo um filho. Mas ainda assim, como você mesmo falou, é uma dor muitas vezes silenciada. Essa mulher não é permitida falar desse bebê, né? Quem tenta consolar se aproxima muitas vezes com o argumento assim de dizer, Deus sabe o que faz, ou foi melhor que aconteceu no início da gravidez, você logo vai ter outro, né? Mas é uma dor que não tem como substituir um filho por outro, né? Ela pode ter mais um, mas nunca vai substituir aquele filho que perdeu. No caso, né, quando a mãe já havia se preparado para receber essa criança, né? Havia comprado roupinhas, a gente está vendo imagens, aí tudo foi pensado e planejado. O que você recomenda nesses casos, até para a família, como deve ser feito? Deve-se manter esses objetos, essas roupas? Por qual período? Por quanto tempo, então, deve-se ter esse contato e se deve-se ter? Então, eu acredito que o melhor a ser feito é deixar que os pais realizem esse processo, né, de separar as roupinhas que querem guardar, ou então separar as roupinhas que querem doar. Que não seja feito, digamos, escondido da mãe, especialmente, né? Às vezes a família querendo poupá-la da dor, de entrar em contato com aquelas roupinhas, o cheirinho, eles vão e limpam tudo, né? Tiram todas as roupas, doam o berço e apagam, de certa forma, a existência daquela criança. E para muitas mães isso dói mais ainda, sabe, Kelton? Então, o ideal é respeitar o tempo dessa mulher, o tempo desse pai, desse homem, para ir elaborando essa perda. Né? Entrar em contato com a roupinha, entrar em contato com o quarto, porque perdeu também a oportunidade de vestir o seu filhinho, né? Ela comprou aquela roupinha durante a gestação, tem muitos planos, muitos sonhos envolvidos com cada um daqueles objetos, né? E ver aquilo desaparecer, então além de perder o filho, ela perde tudo o que envolve aquele filho, é como se ele tivesse deixado de existir, mas ele existiu. A gente pensa muito na mãe, na dor da mãe, mas às vezes existe um irmão,
né? Às vezes existe um marido que está ali querendo se manter forte para não, né, para todo mundo não cair junto na mesma dor. E como que deve ser elaborado isso, então, junto com esses demais? Nossa, Kelton, bem lembrado, né? As crianças também sentem muito a perda de um irmãozinho. Mesmo durante a gestação, quando acontece uma perda, pode ser que eles percebam, né? Quanto maiorzinho, mais engajados eles estão na gestação, né? Então, é uma perda para eles também. E muitas vezes as crianças não conseguem verbalizar, falar a respeito. Então, acabam somatizando ou tendo mudanças no comportamento. Ficam mais agressivos, chorosos, alterações, por exemplo, fazer xixi na cama, dificuldade de socialização, ficam mais introspectivos, né? Enfim, tudo isso pode ser sinal de que a criança está sentindo, passando pelo luto também da maneira dela. Mas deve ser discutido isso, debatido explicitamente que morreu, ou deve-se manter aquela história de virou um anjo? Como que a pessoa pode verbalizar isso? Cada família vai utilizar os recursos lúdicos que possui, especialmente ligados à base espiritual que eles têm, né? E utilizar, então, desses recursos para explicar de uma forma simples para a criança, porque é muito abstrato para ela entender que morreu, para onde foi, né? Então, utilizar esses recursos lúdicos a partir da espiritualidade da família para explicar, né, para essa criança, mas nunca, por exemplo, assim, o irmãozinho foi viajar, sabe? Porque não é verdade, né? Tem que explicar o que aconteceu, mas de um jeito lúdico. E verdadeiro. Sim. E verdadeiro. Logo no começo da sua fala, você disse o que não deve ser dito. Mas o que pode ser dito, então, para a mãe, para o pai, como uma forma da gente se solidarizar, de expressar que a gente sente muito aquilo? Você pode dizer, eu sinto muito pela sua perda, né? Realmente lidar como quando morre o pai, a mãe, o irmão, uma amiga, porque foi um filho, né? Por mais que tenha sido pouco o tempo de convivência com a criança, é um filho, né? E morre junto com aquela criança todo um futuro que os pais tinham idealizado para si, para essa criança, para os outros filhos junto com ela. Então, é um luto de fato, né? É uma perda de fato. Então, dizer sinto muito, dizer conte comigo e de fato estar disponível, né? Talvez não esperar ela vir pedir ajuda, mas, por exemplo, preparar uma refeição, levar uma sopinha para ela, porque querendo ou não, num caso de perda neonatal, a mulher acabou de passar ou por um parto ou por uma cirurgia, ela está se recuperando fisicamente e passa por essa perda, por esse abalo psicológico enorme. Então... Eu acho que é uma pergunta, assim, que até imagino a resposta, mas acho interessante, porque se eu tenho essa dúvida, às vezes outra pessoa pode ter. Existe um tempo pré-estabelecido, assim, de luto, olha... Durante um ano, existe algum tempo que deve se permitir sentir o luto? Cada um tem seu tempo, Catherine. Não dá para dizer assim exatamente quanto tempo vai durar. Com o passar do tempo, tende a ir doendo um pouco menos, sabe? Tende a ficando mais fácil conviver com essa dor. Mas, na verdade, é algo que vai ficar marcado o resto da vida, né? Lá, quando ela tiver seus 70 anos, no jantar de Natal, ela vai lembrar: eu tinha minha filhinha, que acabei perdendo, hoje ela teria tantos anos. Então, é algo que a pessoa vai conviver o resto da vida, mas vai ficando um pouco mais fácil lidar conforme o tempo vai passando. Maria Luísa, a gente recebeu uma mensagem sobre esse assunto, a produção vai colocar para a gente ler. Então, eu perdi minha filha com 1 ano e 11 dias. Não é fácil, mensagem da Cláudia, que está assistindo a gente. Primeiro, Cláudia, né, recebo o meu abraço, meu carinho, assim, no sentido de saber que esse nosso assunto fala com você que está aí em casa, que está vivendo essa dor, e é para isso que a gente quer contribuir, que é de alguma forma tentar não ressignificar essa dor nesse momento, né? Mas assim, dizer que você também, tem muita gente passando por isso. Sim, Catherine, acho muito importante a gente trazer visibilidade para essa realidade, porque muitas mulheres passam por essa dor de perder um filho na gestação, ou um filho que acabou de nascer, um filho pequeno, né? E é uma dor que muitas vezes elas não têm a oportunidade de falar a respeito, né? E é uma dor gigante. Então, imagina você passar por isso
sufocada, né, com essa dor trancada dentro do peito. Então, a gente trazendo esse tema, muitas vezes vai ajudar essas mulheres a perceberem que elas não são as únicas, que não é que elas têm um defeito de não ter conseguido levar a gestação adiante, né? Que não é que elas falharam como mãe necessariamente, né? É algo que fugiu do controle, uma perda que aconteceu. E que está doendo. Tem que aceitar que dói, né? Tipo, não adianta fugir, escapar dessa dor. Sim. Maria Luísa, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada, foi um prazer.